Aqui estamos para mais uma aula de introdução ao Antigo Testamento. Na aula passada nós estudamos acerca dos descendentes de Noé, falamos a respeito do episódio que envolveu seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Cam era o mais jovem e naquele episódio no qual o pai Noé se embriaga e fica nu, nós temos ali uma demonstração do que estava no coração de Cam, que era uma rebeldia, uma falta de respeito, e ele expõe a nudez do seu pai, enquanto que os seus outros 2 irmãos têm uma atitude de total reverência, que se recusam a ver a nudez do pai, põem a capa nas costas, vão e cobrem Noé. E tivemos aquele episódio então no qual Cam ele é amaldiçoado. E nós passamos pelo capítulo 10, e no capítulo 10 nós vimos a descendência e a família de Cam. Falamos a respeito do seu filho Cush, que foi o pai de Nimrod. Então Nimrod é neto de Cam, é membro dessa família que cresceu e se desenvolveu dentro desse espírito e esse sentimento de rebelião e oposição em relação a Deus. Nimrod, ele foi um guerreiro, foi um caçador famoso e foi o fundador do Império Babilônico. E nós mencionamos que a escrita ela foi desenvolvida possivelmente pelos sumérios, que é uma das civilizações mais antigas das quais nós temos um registro escrito. E isso porque foram os sumérios que criaram a escrita, né? A escrita cuneiforme, em tabletes de argila e tudo mais. E é graças a esse material e a esses textos escritos ainda em argila tão antigos que nós temos informações que nos ajudam a compreender ainda melhor os fatos históricos que a Bíblia nos descreve. Entenda, eu falei que os registros que nós temos nos ajudam a entender os fatos históricos, né? Nós estamos falando aqui de história. E é uma fonte de informações. Mas vamos, na sequência aqui então, ler o texto do capítulo 11. E nós vamos ler o capítulo 11 apenas do versículo 1 ao 9. Acompanhe aí na sua Bíblia. Gênesis 11, de 1 a 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Esta é uma passagem que, quando nós lemos, sem prestarmos atenção nestas informações que nós temos aqui, né, como nós já mencionamos a figura de Nimrod, quando nós lemos a passagem sem prestar atenção no que
a história disponível daquela época, ou próxima, né? Ou seja, a história antiga nos ensina. Quando nós lemos esse texto sem prestar atenção em outros textos que estão dentro das Escrituras, a passagem parece que ela fica assim um pouco sem sentido. Ou melhor, ela se esvazia do seu sentido. Muitos olham aqui e pensam, bem, é uma história estranha, né? Ou seja, apenas os homens tentando construir uma torre para chegar no céu por conta própria, e de repente, como castigo, Deus confunde as línguas e pronto. Mas na verdade existe muito mais elementos aqui. Vamos, primeiramente, examinar o que o texto está nos falando. O texto nos fala aqui que eles construíram uma torre. E no versículo 9 diz que aquele lugar, o nome se tornou Babel. Então, Babel, daí nós temos o nome Babilônia, temos o termo Babilônia. Então, nós estamos falando aqui dos fatos que estão ali na Gênese, no início, nos primórdios, digamos assim, do Império Babilônico. Sim, a Babilônia, que depois nós vamos ver tão forte, tantas histórias, até o exílio do povo de Deus indo para a Babilônia. E aí já é alguma coisa que você pode pensar, né? Como que naqueles dias lá de Israel, né, dos reis, e no período lá já do cativeiro, como é que havia esse reino, né, tão grande, tão poderoso ali na Babilônia? Quando você lê isso aqui e presta atenção no que está lendo, aí nós entendemos, bem, aquela região é uma das regiões mais antigas, onde temos os sinais mais antigos da civilização. Então, enquanto Canaã, os outros lugares ainda eles tinham lá uma vida bem simples e sem muita sofisticação, aqui lá em Babel, ou seja, na região da Babilônia, já tínhamos uma cultura muito avançada e muito desenvolvida. Mas nós temos aqui então essa história que se passa ali na Babilônia. O que o texto primeiramente nos mostra? Nos mostram que eles começaram a construir uma cidade. E eles falaram, vinde, façamos tijolos e queimemo-los. E então com os tijolos eles construíram ali a cidade, né? Mas o que nos chama a atenção é o motivo, qual que é a motivação desses homens em construir essa cidade, qual que é a sua motivação em construir essa torre. O versículo 4 responde, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre forte, cujo topo chegue até os céus, nos tornemos famosos, né, conhecidos, célebre, o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Vocês estão lembrados que na aula passada e no início dessa eu mencionei, falando que a família de Cam, seus filhos, a sua descendência, Cush e Nimrod, nós temos aí uma história de rebelião em relação a Deus, né? Uma rebelião em relação a Deus. Quando Deus abençoa o Noé e a sua família, lá no versículo 7 do capítulo 9, Deus ele dá uma ordem. Mas, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra, multiplicai-vos nela. Qual que foi a ordem de Deus? A ordem de Deus foi para que eles fossem e povoassem toda a terra. A ordem de Deus não era para ficar o grupinho ali reunido, não, era para povoar a terra, né? Sejam férteis, né? Tenham muitos filhos, multipliquem-se e encha a terra. O que nós temos aqui? As pessoas fazendo sob a liderança aqui de Nimrod, porque nós estamos falando de Babel. E aqui
no versículo 10 do capítulo 10, diz que o princípio do reino de Nimrod foi Babel. Então veja que eu não estou falando coisa aqui da minha imaginação. Estou pegando o texto. É o texto. É o texto que diz que a torre foi ali construída naquele lugar chamado Babel. E temos o texto que fala sobre essa família de Cam e de Nimrod, falando que o princípio do seu reino foi Babel. Então, reino significa que ele era rei, que ele era líder. Então, quem que estava liderando tudo isso aqui e toda essa história? Era Nimrod. Mas Deus falou, olha, multiplique, né? Vá aí por toda a terra. O que eles estão fazendo aqui? O que está por detrás desse projeto de Nimrod? Está um projeto de domínio, de dominação. E ele diz, não, ao invés de obedecermos a Deus, ao invés de sairmos e de repente estarmos aí indo para todas a terra, ao invés de estarmos indo aí e obedecendo a Deus, não, vamos construir uma cidade, vamos fazer uma torre forte, uma torre para a gente ficar famoso, etc. E vamos ficar aqui, para que nós não sejamos mais espalhados pela terra. Você vê aqui claramente como que versículo 11, do capítulo 11, versículo 4, é o oposto daquilo que Deus ordena lá no capítulo 9, versículo 7. Deus ele fala, multiplicai-vos, enchei a terra. Aqui na Torre de Babel eles dizem, não, vamos construir uma cidade para que nós não sejamos mais espalhados. Então nós temos aqui, na verdade, essa torre ela é construída dentro dessa ideia de rebelião, de rebeldia contra Deus. Antes de prosseguirmos, nós poderíamos perguntar, haveria algum indício histórico de que essa torre realmente existiu? Tem algum tipo de evidência que nos ajuda a ver isso aqui como um fato real, algo que realmente tenha ocorrido? Pois bem, nós temos aqui a descrição, eles falando que essa cidade, a própria torre, não foi construído com pedras, mas foi construído com tijolos. Então os tijolos eram feitos, né, era feitos tijolos, eles eram queimados e depois usava betume como cimento, né, como argamassa. Pois bem, na região da Babilônia havia uma abundância de material e era para esse tipo de construção. E era assim que eles construíam, certo? Naquilo que ainda resta das ruínas da Babilônia, que hoje é lá no Iraque, né? Então, as construções elas são feitas, as que ainda restam, são feitas com tijolos, certo? Tijolos queimados. Uma outra evidência, não sei se você já ouviu falar em zigurate, certo? Depois você pode pesquisar, mas o zigurate era um tipo de construção comum na Babilônia, certo? E ela formava, na verdade, o zigurate formava uma torre, certo? Se construía primeiramente um grande quadrado, depois um menor, um menor, um menor. Então, havia torres enormes, certo? Imagine naquele período, né, da história da humanidade aqui, você falar numa torre, sei lá, de 100 metros de altura. É muito alto. Até hoje um prédio desse tamanho é muito alto. E nós temos registros desse tipo de construção, que eram os zigurates. Aí você pode perguntar, mas só tem registro, né? Não existe lá, em algum lugar, um zigurate desse antigo que possa ser visitado? E a resposta é não. Por quê? Porque
Ao contrário das pirâmides do Egito, por exemplo, as pirâmides lá no Egito são antigas e elas ainda estão lá. Mas por que que elas estão lá? Porque elas eram construídas de pedra, grandes blocos de pedra, né? Até hoje as pessoas ficam imaginando como que eles conseguiram o tamanho do esforço que tiveram que fazer para conseguir colocar, né, todo aquele material e fazer aquele tipo de construção. Mas então, por ser pedra tal, ou seja, elas ficavam lá, não tinha como alguém ir lá e roubar uma daquelas pedras. Agora, como nós vimos aqui, quando você fala do zigurate, ou quando você fala das construções da antiga Babilônia, você está falando de tijolos. Então, o que que acontecia? Geralmente, quando naquelas guerras, né, um reino invadia o outro, às vezes meio que destruía uma cidade e tudo mais, esse material, esses tijolos todos que eram feitos e usados para construir esses monumentos, eles eram reaproveitados. Em outras palavras, as pessoas iam lá, né, depois que ganhavam a guerra ou coisa parecida, iam lá, pegavam aqueles tijolos e construíam e usavam para construir outras coisas. Então, a resposta é sim, nós temos evidências históricas, nós temos registros a respeito até mesmo do famoso grande zigurate, né, a grande torre da Babilônia, que até alguns discutem se seria a Torre de Babel ou se a Torre de Babel ainda seria um outro, mas nós temos nos registros dos antigos reis da Babilônia, por exemplo, orientação para se restaurar o zigurate da Babilônia. Então, nós temos sim evidências históricas. E nós sabemos que o Império Babilônico, os babilônicos, eles ficaram famosos exatamente pela arquitetura, certo? A construção. Então, os jardins suspensos da Babilônia era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O povo de Israel ficou impactado quando chegaram na Babilônia, muitos anos depois já, né, no exílio, e puderam ver aquela cidade belíssima. Em museus, como em Paris, no Museu do Louvre, ou no Museu Britânico, é possível ver ainda peças, né, arqueológicas e tudo mais, daquele período. E é uma coisa assim que nos chama a atenção ver a beleza que envolve tudo aquilo. Então, nós estamos falando aqui de uma história real e verídica. Uma história que está baseada aqui em rebelião. Essa história ela descreve também uma situação de opressão, sobre a qual nós vamos falar daqui a pouco. Mas eu quero continuar discorrendo sobre o texto e depois nós voltaremos e daí trazendo mais informações para você entender bem o que a Bíblia nos fala aqui nesse texto. Em outras palavras, vamos entender melhor por que Deus, quando o Espírito Santo foi inspirar a Bíblia, o Espírito Santo, né, o Deus triuno, fez com que esse relato estivesse aqui. Então tem uma razão para isso muito forte e nós vamos ver adiante. Mas diz aqui, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. É claro que aqui o autor ele está escrevendo do seu ponto de vista. É uma linguagem humana. Então ele fala, então Deus desceu para ver, né? Era a maneira com que os homens contavam a história. É claro que Deus é um Deus presente. Deus é um Deus onipresente. Ele nunca está ausente de algum lugar. Mas diz aqui que Deus, ele observou e Deus disse, eis que o povo é um. O povo não tinha obedecido, né, de se espalhar. Eis que o povo é um.
todos eles têm a mesma linguagem. Ou seja, todos falam a mesma língua, o mesmo idioma. E o Senhor afirma: isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que desejarem fazer. Em outras palavras, o fato, naquele momento, dos homens falarem uma língua só, um idioma só, era algo que iria facilitar a realização de projetos maléficos, de projetos ruins que estavam presentes no coração do homem, do ser humano ali no seu estado de pecado. E Deus então, ele diz, esse será apenas o começo, não haverá restrição para tudo que intentam fazer. O que nós vemos aqui é que essa única linguagem, ela acabava sendo um instrumento que iria favorecer a opressão das pessoas, porque quando nós falamos aqui de alguém construindo um império, né, ou criando um reino, nós sabemos que isso aqui não era uma coisa assim onde todos participavam de livre e espontânea vontade, todo mundo tendo os mesmos direitos. Não. Nós sabemos hoje como é que funciona quando alguém quer construir um domínio, um poder. Se usa de opressão, de violência e de tantas outras coisas. É esse desejo que o ser humano tem de dominar o outro. E era exatamente isso. Possivelmente aqui na construção da torre nós tínhamos trabalho escravo e tantas outras coisas, mas Deus mesmo, ele vê que o fato de terem uma única língua iria favorecer, primeiramente, o desenvolvimento desta maldade que estava ali no coração do homem. E no versículo 27, Deus diz: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. O surgimento das várias línguas é ainda hoje um desafio para a ciência. Tempos atrás, alguns anos atrás, quando a minha esposa, Maria Youssef, estava concluindo o seu doutorado na área de linguística, me chamou a atenção quando ela estava fazendo uma pesquisa científica exatamente sobre essa variedade de línguas. E ela me mostrou um livro, de uma das grandes autoridades, no mundo científico, não era livro de teologia, livro científico, que ele começava a fazer a introdução do seu livro, que era sobre a quantidade de línguas, e ele dizia o seguinte: bem, como as línguas surgiram, nós não sabemos muito bem. Podemos até usar aqui a lenda bíblica, da Torre de Babel, mas, enfim, um cientista, ele afirmando que não há uma explicação científica para o surgimento das línguas. E, segundo ele, na falta de uma explicação melhor, ele mencionou esse episódio como sendo uma história bíblica, uma lenda, uma coisa assim e tudo mais. Vamos entender uma coisa. Do ponto de vista da ciência, é impossível explicar como de uma só língua, de um só idioma, surgiram todas essas variedades que nós temos. Não há como pensarmos nas línguas como todas elas tendo surgido através de um processo de evolução de uma primeira língua, certo? Na verdade, o que a ciência nos mostra é que tem ocorrido exatamente o contrário, ou seja, o número de línguas e de idiomas, eles têm diminuído com o passar do tempo. E mesmo quando você estuda uma língua separadamente, o que nós percebemos é que à medida que o tempo vai passando, nós temos aquilo que poderíamos chamar de um empobrecimento da língua.
né? Alguns estudiosos da área podem não gostar da expressão empobrecimento, mas é para dizer que, ao invés da língua se tornar mais complexa, mais elaborada, mais rica, o que você tem é um processo de simplificação. Mas o fato é que Deus, então, ele vem e confunde a linguagem. Aqui nós temos o início. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Ou seja, Deus vem, realiza ali essa criação, digamos assim, essa multiplicação das línguas. E de repente, ao invés de todos estarem falando um mesmo idioma, uma mesma língua, nós temos, assim, praticamente de uma hora para outra, uma quantidade grande de línguas e de idiomas. E quando nós analisamos o texto e o contexto, o que nós entendemos é que essa mudança de línguas foi feita respeitando a estrutura de família. Não é que o pai começou a falar uma língua e o filho outra, não. As famílias, os clãs, cada um começou a ter a sua própria língua e assim eles foram obrigados por Deus a povoar toda a terra. Então, isso é muito interessante, nós percebermos que o projeto de Deus sempre se cumpre. Deus, ele é o Senhor. E Deus, então, ele no seu plano estava que a terra toda fosse povoada. Mas por causa do conforto de se falar um idioma só e todo mundo se entender e também o fato de estar também vivendo uma situação de rebeldia contra Deus, o homem procura fazer o contrário daquilo que Deus queria. Mas Deus chega e usa aqui do seu poder, realiza algo novo e confunde então a linguagem e as pessoas aqui então, as famílias, elas se espalham então, diz o versículo 8, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra. Deus tinha dito, lá depois do dilúvio, que era para eles povoarem a terra. Não quiseram. Aqui você tem Deus dispersando eles para que fizessem, mesmo numa situação de rebeldia, mesmo sem querer, digamos assim, fazendo e cumprindo o plano de Deus. Aqui é uma lição maravilhosa de entender que Deus é quem governa o mundo. Deus é quem governa. Alguém vivendo nos dias de Nimrod, alguém poderia pensar, não é Deus que governa. Realmente nós temos aqui um líder e é ele que vai nos orientar. Da mesma forma que hoje em dia as pessoas às vezes prestam atenção nos homens, nos políticos, naqueles que estão investidos de autoridade e se esquecem que quem controla, quem dirige, quem governa é o Deus Todo-Poderoso, revelado em Cristo Jesus, aquele que habita em nós por meio do Espírito Santo. Pode falar aleluia, aleluia, aleluia. É Deus que é o Senhor e quem governa todas as coisas. E chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali os dispersou por toda a superfície dela. Pois bem, normalmente a leitura que se faz desse texto é mais ou menos como essa que eu acabei de fazer, não é? Ou seja, identifica o povo construindo uma torre e falando toda uma língua e de repente Deus vem e confunde, espalha e temos logo na sequência já genealogia e daí sim, capítulo 12, Abraão sendo chamado, vai para sua terra, para sua parentela. Nós não sabemos exatamente quantos anos ou séculos, quanto tempo se passou entre o episódio da Torre de Babel e Abraão. Possivelmente aí nós temos uma quantidade de tempo
bem significativa. Mas o que normalmente a gente vê acontecendo é que esses primeiros capítulos eles passam assim, essa história da Torre de Babel ela é vista assim meio por cima, como quem diz, não, aqui é só para explicar como que surgiram as nações. Aí nós temos agora o contexto das nações e nesse mundo das nações, né, que lá no nosso gráfico nós ilustramos, né, com várias linhas, né, mostrando a quantidade de línguas. Então, isso tudo é só para descrever o contexto das nações, o mundo das nações e agora Abraão sendo chamado. Mas esse texto ele tem muito mais para falar conosco. Ele tem muito mais para nos ensinar. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos aqui e pedir de Deus sua graça para compreendermos o que ocorre. Porque, como eu falei, esses acontecimentos aqui, eles influenciam toda a história da humanidade, toda a história revelada nas Escrituras. E eles são fundamentais para nós entendermos o livro do Apocalipse, entendermos os fatos que estão para vir. Aliás, você já percebeu que eu citei o livro do Apocalipse, você deve conhecer, como que Babilônia é sempre apresentado como um sinônimo ou para se referir a uma situação de rebelião e de rebeldia para com Deus. Esta é a situação que nós vemos aqui quando pensamos na Babilônia. E mesmo no Apocalipse, né, é muito famosa, é a profecia, né, sobre a queda da Babilônia e tudo mais. A Babilônia ela é mencionada lá, mas o início de toda a história está aqui, na Torre de Babel. Então vamos agora retomar a nossa leitura, certo? E a nossa análise desse texto com base em outras informações que nós temos, ainda que seja através da história que chegou até nós através das antigas lendas e registros da Babilônia, mas também, evidentemente, através das Escrituras e também de coisas mais recentes. Pois bem, o que é que nós temos aqui na Torre de Babel? Na Torre de Babel nós temos a primeira tentativa, vamos usar essa expressão, a primeira tentativa de se construir uma ordem mundial. A primeira tentativa de se construir um governo mundial. Na verdade, a população naquele período era pequena, né? Nós não sabemos, né? Alguns milhares, centenas de milhares de pessoas, né? Quem sabe 1 milhão, 2. Não temos como saber com precisão de quantas pessoas estamos falando aqui, mas nós já temos aqui alguém se levantando e alguém num estado de rebelião contra Deus, procurando estabelecer um governo, um domínio sobre a humanidade. E dominando a humanidade de maneira a fazer essa humanidade viver fora do plano de Deus. Porque o plano de Deus era que eles aqui pudessem espalhar e povoar a terra inteira. Mas nós temos aqui esse governo se levantando, esse líder, Nimrod, se levantando e dizendo, não, nós vamos viver na nossa rebelião contra Deus, vamos fazer aqui uma torre. Eu mencionei já o zigurate. O zigurate não era simplesmente um prédio, um edifício, um palácio. Não, os zigurates eles eram templos pagãos. E aqui em Babel nós temos o início do paganismo,
mundial. Nós vamos gastar tempo com isso, principalmente na próxima aula. Mas então, a torre, como ele falou, que o topo chegue aos céus. Quando eu era criança, eu imaginava, mas que coisa mais louca, né? Pensar que eu vou construir um prédio, uma torre que vai chegar no céu. O céu é tão alto, o céu é infinito. Evidentemente, esses homens também, eles sabiam que aquela construção ela não iria tocar o céu no sentido de chegar a um local, mas eles usavam aquela torre dentro do seu objetivo religioso pagão. Então eles construíram e tinha um objetivo, através dela e dos rituais e etc., poder então avançar e ter contato com as divindades, que na verdade nós já temos aqui toda essa coisa do satanismo e da rebelião. Veja bem, vamos concluir essa aula comentando apenas esse aspecto. Nós vemos desde o capítulo 3, nós vemos Satanás tentando interferir no projeto de Deus. E Jesus ele nos fala que o diabo ele veio roubar, matar e destruir. E no Jardim do Éden, Satanás ele tentou interromper, se é que isso é possível, os projetos de Deus, fazendo com que o homem caísse em pecado, se afastasse. E ele foi surpreendido com Deus revelando a sua aliança eterna com o homem e anunciando o Salvador. Tem todo aquele episódio de, vamos imaginar, as trevas, o inimigo agindo e o homem também pela sua maldade, porque isso é importante dizer, né? Ou seja, o homem, o ser humano, ele não precisa que tenha ali um demônio movendo ele para ele fazer coisas erradas. Porque o homem ele é pecador, então dentro de cada ser humano já existe também essa propensão para o erro. Mas, como nós vimos lá no texto, nas aulas sobre o dilúvio, o mal dentro do homem foi se multiplicando de tal maneira que Deus então envia o dilúvio. Tem toda aquela catástrofe, a família de Noé sai da arca e nós, como já vimos, o inimigo continua agindo aí na cabeça de Cam, da sua família, e agora então nós vemos por detrás daquilo que nós estamos vendo, que é aqui Nimrod liderando a construção da torre, sem dúvida estava ali também a presença do inimigo das nossas almas, das nossas vidas, Satanás, se opondo ao projeto de Deus. E na mente, eu entendo de Satanás, porque Satanás ele não conhece o plano de Deus, nem conhece Deus completamente. Ele está sendo todo dia surpreendido com coisas novas a respeito de Deus, porque Deus é muito maior, e vai ser assim até o dia em que ele for atirado no lago de fogo. Satanás aqui, ele faz com que aqueles homens se rebelem contra Deus e se organizem numa forma de governo, onde Satanás, através de Nimrod e dos outros personagens que eu vou mencionar na aula que vem, começa então ali a dominar. E quem sabe na mente do inimigo, ali já estava chegando o ponto final da história, com ele dominando tudo. E aqui nós vemos o interesse maléfico do coração do inimigo, que é de manter a humanidade toda debaixo de um mesmo domínio. Mas Deus, então, mais uma vez surpreende e confunde as línguas e faz com que o seu plano se cumpra. Nós vamos, na próxima aula, então, dar sequência e daí nós vamos falar mais especificamente sobre o babilonismo e como que vamos entender algumas coisas a mais que ocorreram aqui. Vamos estudar um pouco mais sobre Nimrod e, através da Bíblia,
vamos estar vendo como que aquilo, a história que começou aqui no capítulo 11, está em andamento nos nossos dias. Que Deus te abençoe e que você, durante o dia hoje, durante essa semana, gaste tempo em oração, pedindo ao Senhor como salmista: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Eu aproveito esse momento para pedir: ore por nós, ore pela Eternity and Grace Ministries, esse ministério que Deus tem levantado para abençoar vidas até os confins da terra. Peça que Deus nos abençoe, nos fortaleça, todos nós que estamos aqui envolvidos nesse projeto, e que Ele abra as portas para que muitas vidas sejam abençoadas. Eu conto com as suas orações. Que Deus o abençoe. Vejo você na próxima aula.